Jungle. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Argemir e trabalho no departamento de marketing da Tintas Eucatex. Tintas Eucatex é uma empresa com 27 anos de mercado e hoje já somos a quarta maior empresa do setor, com qualidade, inovação e tecnologia em todos os seus produtos. A escolha da cor 2021 é fruto de um trabalho da Tintas Eucatex em conjunto com a Tendere Consultorias. Analisamos estilos de vidas com foco no Brasil para estarmos mais próximos de nossos consumidores. Esse trabalho é para transformar a sua cor, o seu estilo, em sua realidade. Agora começa a apresentação de Tintas Eucatex, cor do ano 2021. bensound.com. Estudos sobre cor e luz na arquitetura mostram que seus efeitos sobre os espíritos dos usuários dos espaços são muito importantes. Os fatores ambientais e ultraambientais se conjugam para imprimir sua influência na forma como nos sentimos. Assim, as cores ensinam, organizam, criam atmosferas, cenários, expressam, motivam, acalmam e acolhem. Escolher cores é uma combinação de arte e ciência para melhorar a vida das pessoas, a harmonia entre espíritos, nosso convívio e bem-estar. Oi pessoal, meu nome é Patrícia Santana, eu sou da Tendere, pesquisa de tendências, sou pesquisadora de tendências e há 5 anos faço a cor do ano da Eucatex. A especificidade da cor do ano da Eucatex é justamente que ela tem foco total no Brasil, na cultura brasileira, na maneira como o brasileiro pensa e sente cores. Para isso, organizamos todo esse material de monitoramento em 4 grandes macrogostos e eles são a base justamente para a gente pensar toda a sensibilidade estética do brasileiro. Conhecendo o mercado, atendendo clientes, conversando com vários e vários profissionais, até mesmo com os nossos familiares, nós percebemos que os clientes ficaram mais em casa. E aí eles estão irritados, eles estão incomodados já com aquelas cores. Então eles querem trazer vida, eles querem trazer transformações. Então quando ele pede para o profissional pintor fazer um orçamento, ele já pergunta: você faz a pintura com essa cor? Você faz isso para mim? Então ele já faz uma pesquisa, ele já sabe o que ele quer. Antigamente o profissional levava novidade, texturas, cores diferentes. Hoje o cliente, ele pesquisa muito mais, ele sabe o que é novo, o que não é novo, ele traz o novo para o profissional, então é importante esse profissional estar antenado com cores e transformações e texturas. Então, quando ele chega, ele só realiza sonhos naquelas cores que o cliente escolhe. Para a gente pensar 2021, é necessário a gente olhar para o cenário de onde a gente está saindo. E esse cenário, 2019, 2020, 2019 a gente tem uma série de problemáticas econômicas, políticas que já estavam estourando, principalmente na América Latina, Brasil. E quando a gente entra em 2020, a gente tem a pandemia, que agravou e acelerou quase todos esses processos. Então é um momento bastante transformador, é um momento bastante de impacto na vida das pessoas e que transforma o consumidor para sempre. Tanto é que esse momento é chamado de grande confinamento, porque 1/3 da população mundial ficou em casa, literalmente, em lockdown, em distanciamento social, e isso fez com que as pessoas transformassem e pensassem a respeito do seu consumo de uma maneira um pouco diferente após esse período. Então esse grande confinamento, que é um marco, né, onde acaba o século XX e inicia o século XXI, transforma também os valores básicos do consumidor. Eu tenho todos os aparelhos, eu adoro, mexo na internet e tudo isso faz parte da minha vida. Tecnologia é tudo. Eu morava numa casa em Itu, uma casa toda branca. E eu comecei a pintar cada parede de um cômodo de um tom. Aí eu resolvi mudar para o apartamento em São Paulo
e novamente o apartamento não tinha cores. Eu comecei a pintar outra vez as paredes, né? Cada parede eu pintava de uma cor. Isso traduzia, entendeu? Aquilo que eu sentia, era acolhedor, me dava energia, me dava paz. Então eu acho que é isso que a cor transmite para mim. É a cor, a energia daquela cor. Eu me identifico com a energia da cor. Com o confinamento, a gente teve um mergulho no mundo da internet, né? Então a gente passou a usar demais esse universo digital e a digitalização se fez presente no cotidiano das pessoas. Isso significa que não é mais uma exclusividade da geração Z ser on e offline sem perceber a distinção. Isso meio que foi apropriado agora por quase todas as gerações. Essa digitalização, ela muda demais a maneira, na verdade, das pessoas pensarem como elas adquirem, como elas compram, como elas estão no mundo efetivamente, assim como também elas acessam muito mais informações por esses caminhos. Então você aprende a fazer muitas coisas, como por exemplo, decorar a sua casa, fazer uma pintura diferente na sua parede, através justamente desse universo, né, que é disponível na internet. Já era algo que estava acontecendo antes? Sem dúvida já era algo que a gente já estava no processo de digitalização. Só que a Covid, né, estar em pandemia, estar confinado, fez com que isso se acelerasse de uma maneira descomunal. Então a gente perde rapidamente a noção entre o on e o offline e a gente passa a viver num mundo totalmente híbrido. Outra coisa muito importante desse momento, que mudou radicalmente também o comportamento do consumidor, é justamente que ele fica em casa. A casa passa a ser o mundo dele. Então você trabalha em casa, você come em casa, você vivencia todas as problemáticas domésticas, mas você também vivencia todas as problemáticas sociais, entretenimento, lazer, tudo dentro de casa. Então a casa passa a ser o mundo das pessoas. Então tudo na casa passa a ser avaliado, reavaliado, repensado, e a gente tem uma mudança na maneira de pensar e expressar, né, a identidade das pessoas dentro das casas. As gerações, elas trazem diversos tipos de informação pertinentes para a gente pensar a cor do ano, já que elas são ligadas, são atreladas diretamente ao universo dos comportamentos. Então, quando a gente pensa a maneira de morar de cada geração, a gente consegue entender uma série de necessidades e de sentimentos que são abrigados nos nossos consumidores. A geração Z é muito prática, então ela busca morar em lugares centrais, que tenha tudo em volta, inclusive para o trabalho. Então é um jeito de morar que não exige muitos metros quadrados, que tenho só aquilo que é necessário. E por conta disso, é uma geração que pensa a decoração de uma maneira muito, quase como se fosse um grande quarto, né? Então, a ideia é de ser bastante confortável e aconchegante o lugar onde eles vivem, os lugares onde eles ficam. Quando a gente pensa a geração seguinte, que é a geração Y, é uma geração que está começando a ter filhos, é uma geração que não raro mora ou cuida dos pais, então a gente já tem uma família mais estendida e eles têm outras preocupações, como por exemplo, a gente não pode esquecer, é justamente a geração da selfie, é a geração do mimimi, é a geração que tira fotos, que posta o tempo inteiro no Instagram, que fala quem é. Então é importante ostentar a casa, aquela casa que eles haviam decorado antes da pandemia para fazer selfies, pode não ser muito funcional agora nesse momento. Eles estão nesse momento mudando a decoração, na verdade, passaram o 2020 inteiro, né, se adaptando a essa nova situação. Quando a gente pensa na geração X, é uma geração mais tradicional, é uma geração que não raro tem muitas gerações morando ao mesmo tempo, como por exemplo os avós, os filhos dos filhos. Então não raro eles inclusive estão migrando para casas muito grandes, para chácaras, para justamente ter bastante espaço para essa situação da pandemia. Então é uma busca por um conforto que tem a ver com espaço para todo mundo,
mundo, né? Então, a gente tem uma mudança de comportamento aí forte, pensando na forma de viver. E os builders, né, os mais velhos, eles quando moram sozinhos, eles moram geralmente também em regiões mais centrais, para que eles possam fazer várias coisas facilmente em volta, né, do lugar onde vivem. Moram em apartamento para ser mais fácil de cuidar, não tem, né, como lidar com quintal e coisas assim, afinal de contas são pessoas mais idosas, que estão acima dos 75 anos. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê vários tipos de necessidades e todas elas só tem uma coisa que alinha nesse momento, que é justamente a pandemia. Então, a pandemia vai gerar necessidades que são diferentes por conta das gerações, mas que tem um traço comum do viver bem, do ficar bem dentro de casa, que nem sempre isso foi uma prioridade e agora a gente vê que isso é uma prioridade. Eu acho que isso já estava acontecendo, esse comportamento, né, antes da pandemia e durante a pandemia isso ficou mais latente, né? Tipo, todo mundo quer fazer isso. Fazer uma pintura geométrica, uma pintura mais orgânica, acho que tá muito relacionado à geração mesmo. A geração de hoje, ela gosta de mudar mais a casa e ver que é mais fácil. Eu enxergo como uma nova era, de verdade, assim, onde a gente valoriza mais as pessoas, porque no meio de uma pandemia tudo pode acontecer a qualquer momento. Então eu acho que cada momento ele se tornou único, assim, o passado para mim é falta de tecnologia e inovações. O presente para mim é diversidade, tem muitas opções, muitas tecnologias e nós temos escolha, a gente consegue escolher e a gente tem acesso à informação. O futuro para mim é liberdade de escolha, a gente não ficar presa a amarras ao que vão pensar da gente. Acho que é tentar ser feliz de fato, né? Não ficar só pensando no que vão pensar da gente se a gente tiver uma casa com uma parede de cada cor. A Era dos Solteiros é um elemento extremamente importante para a gente pensar na realidade do Brasil, de viver, porque justamente mais de 50% da população vive sozinha, independente do seu estado civil. Isso significa que eles precisam de necessidades específicas, né? Eles fazem demandas específicas para viver, né? Então, como é o tamanho da casa, a facilidade, a praticidade dessa casa são elementos muito importantes também para essa população. Para entendermos 2020, é legal a gente prestar atenção em quem ganhou o Pritzker. Pritzker é o mais importante prêmio de arquitetura do mundo. Quem ganhou foi um escritório de 2 escocesas e que tem como característica principal na sua linguagem trabalhar a luz e as texturas para justamente criar espaços que podem ser, inclusive, extremamente amplos, mas muito aconchegantes. Vamos apresentar as 4 macro tendências que são base para justamente a gente desenvolver as paletas de cores que acompanham a cor do ano. A primeira é a mix étnico majestoso. Basicamente, é a ideia de trabalhar com várias referências étnicas ao mesmo tempo. Muita textura, muita cor e muitos elementos que lembram vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Geralmente de povos autóctones, né? De povos que são daqueles lugares, nativos. Então, quando a gente olha para as referências, a gente pode, por exemplo, verificar texturas de planos andinos, também o mundo têxtil e a riqueza dele por conta de cores, por conta justamente de texturas, de tramas e da combinação de cores. Então a gente olha para as cores desses tecidos, dessas manifestações culturais para justamente a gente pensar como esse tipo de macro tendência vai virar uma paleta. A próxima tendência é um romance com o Kurt Cobain, do Nirvana. Essa que é a ideia mesmo, a gente juntar algo super urbano, super agressivo, né, que tem inspiração punk, tem inspiração nos grafites da cidade,
com um toque romântico, com um toque soft, como cor de rosa, usando com grafite, cimento queimado, usando com elementos delicados, como veludo, como algo que tem toque mais agradável. Basicamente, essa que é a alma dessa tendência. A terceira tendência é nômade natural. É uma tendência que fala sobre a vastidão, sobre texturas de desertos, sobre texturas do semiárido brasileiro. Então, basicamente, ela está ligada ao universo de elementos naturais da terra. A última tendência é tradição fragmentada. Trata-se de uma tendência super sofisticada, no qual a gente vai unir elementos artísticos muito variados, quebrados, sobrepostos, da maneira mais rica possível, da maneira mais cheia de elementos e referências possíveis. Então, quando a gente pensa nessa tendência, ela é uma tendência que exige bastante repertório de quem vai utilizá-la. Isso significa usar conjuntos de cores que são bastante incomuns normalmente quando a gente olha para uma paleta. Audio Jungle. Escolher a cor do ano é um exercício estético, mas também uma análise do Zeitgeist, do espírito do tempo em que vivemos. Significa entender as paixões, motivações e demandas das gerações que constroem as tendências e oferecer respostas. Assim, apresentamos as 4 macro-tendências 2021. Mix étnico majestoso. Inspirada em culturas próximas e distantes, é como visitar povos e sua materialidade, experimentando texturas, estampas vivas, ricas e complexas. Um romance com Kurt. Um mix de referências intencionalmente contraditório, romântico com pitadas de rock e aroma de sportswear, contrapondo o peso e a leveza. Nômade natural. Dialogando com texturas e formas da natureza. É como uma viagem que vai das florestas de eucalipto da Austrália ao semiárido brasileiro. Vastidão e simplicidade em comunhão. Tradição fragmentada. Em meio às tradições que estão ruindo, novas tendências já nascem fragmentadas. Este é o ponto de partida para propostas que desconstroem formas de pensar, a moda e o design. Assistimos à ressignificação do lar. Ele é, ao mesmo tempo, moradia e espaço de trabalho, lugar da família e lazer social. A transição para um mundo digitalizado tornou um novo lar multifuncional. A cor do ano busca horizontes, com a fusão de elementos novos e antigos. Ela acena para uma nova forma de estar em casa. Por tudo isso, a cor do ano é a manteiga de cacau. Uma tonalidade que une a suavidade da cor rosa e a prosperidade do amarelo, trazendo alegria e energia positiva para os ambientes. Amarelo é luz, é o que traz luz. Quando a gente mistura o amarelo com outras cores dentro de um arranjo, a gente posiciona muito bem, a gente se preocupa muito onde colocar essa flor, em que ponto. Ela traz a energia, né? O dia nasce, é o sol, está trazendo alegria para a vida das pessoas, está trazendo esperança de dias melhores, né? É como um nascer do dia aí. É o sol entrando para dentro da vida da gente. O amarelo, ele tem um objetivo muito específico, né? É uma cor específica. Esse amarelo claro, né? Essa manteiga de cacau, ela traz esse aconchego, né? Esse voltar para casa. Sair de casa é importante, mas voltar para casa e ter isso dentro na decoração, isso é bacana, né? Traz esse aconchego. É o dar à luz. Manteiga de cacau, a cor do ano 2021 Eucatex, é o recomeço. É o nosso recomeço. É a esperança de dias melhores. É o sol entrando para a vida da gente. Ela traz leveza para interiores e elegância para exteriores. A cor manteiga de cacau aquece e nos mostra que mesmo que máscaras escondam sorrisos, os olhos anunciam uma felicidade modesta e um respiro aliviado. A cor manteiga de cacau, ela transita facilmente entre as 4 macro tendências. É como se ela fosse a essência de todas elas. É como partir da natureza, que tudo brota da terra, como se as tendências brotassem dessa cor.
trazendo essa energia de vida, de luz e de esperança. Olha para essa cor, assim, limpa sua mente, olha para essa cor e qual é a sensação que ela te passa. É impossível você olhar para essa cor e você não ter a sensação da energia do sol, da energia dessa luz, dessa força. Então, assim, é como se ela, ao mesmo tempo que ela te acolhe, ela te empurra para fora, ela te empurra para a vida, para viver de novo. Manteiga de cacau, a cor do ano 2021, tintas Eucatex, representa o começo de uma nova realidade, plena de possibilidades. As cores, de uma forma geral, renovam e transformam. Manteiga de cacau, a cor do ano 2021, conforta, aquece e alegra. Esta cor nos lembra que é muito bom sair de casa, mas o que é melhor ainda é voltar para ela. Não há jornada melhor do que aquela que te leva para casa. Se vida te leva a lugares inesperados, o amor é o que ilumina o caminho de casa. Por isso, viaje em busca dos seus sonhos, mas guarde sempre o mapa que te leva de volta ao começo. O lugar que guarda sua essência, seu mundo, seu universo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou responder algumas questões que já apareceram, então vou colocar aqui no celular para eu poder ir respondendo para vocês. Né? A primeira que apareceu já logo de cara, né, foi justamente sobre falar sobre a cor como personalidade, o que tem a ver com a personalidade de cada pessoa. E, na verdade, tem muito, né? Mas a pessoa, ela não está sozinha no mundo, né? Ela começa, na verdade, sempre a partir de uma família, sempre a partir de algum grupo, né? E convive, cresce, e vai vivendo com outros grupos. Então, inevitavelmente, o gosto dela é uma coisa que vai se formando cotidianamente. É algo que está sempre em mutação também. A gente imaginar que é tudo fechado, que a gente está para sempre dentro do mesmo tipo de estilo e gosto, é um pouco equivocado. A gente vai mudando, a vida vai mudando, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, principalmente passado o 2020, o quanto o mundo vai mudando e a gente vai mudando com ele. E a gente muda a perspectiva. Nunca se vendeu tanta tinta, por exemplo, como se vende agora, porque as pessoas estão mudando as casas, elas ficam muito em casa, então elas mudam a cor, né? A ideia de ficar tudo em branco, tudo sem nenhum outro elemento, acabou que perde um pouco a função de ser assim, né? Não é legal ser desse jeito. O legal é ter uma variação, né? E pintar é um jeito muito fácil de você mudar a sua casa e expressar o seu humor naquela época, naquele momento que você está vivendo. Então é comum a gente agora tá vendo isso, as pessoas se interessando justamente por cores e mudar justamente, né, uma ou duas paredes da sua casa. Outra pergunta que apareceu aqui já é justamente sobre em que medida a pandemia alterou o que mostrava as tendências e como que isso pode ser previsto. Na verdade, quando a gente faz tendência para cores, por exemplo, né, a gente faz com bastante tempo de antecedência. Então, elas tiveram que ser readequadas, né, por conta desse momento da Covid. A Covid é o que a gente chama no mundo das pesquisas de tendência, de future studies, a gente chama isso de wild card. É algo que acontece e que muda completamente tudo que a gente havia pensado e que a gente tinha de pressuposto na nossa sociedade. Então, quando acontece um wild card, você tem que pegar tudo aquilo que já foi previsto e olhar e adequar para a situação que a gente está vivenciando. Então, é uma alteração bastante forte que acontece. A gente readequou, sim. Uma das coisas que a gente teve que pensar era justamente o que significava aquelas tendências
pensadas para um cotidiano que incluía muito outdoor, muito estar do lado de fora, né, para dentro de casa, e para um dentro de casa que tem, na verdade, né, que nós ainda estamos vivendo a pandemia, né, que tem várias camadas de situação acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas é justamente o doméstico, né, que já estava ali em casa, mas aí a gente sobrepôs todo o universo de trabalho, todo o universo familiar que circulava na casa, mas que não ficava o dia inteiro em casa, por exemplo, e social, né? A gente passa a encontrar com os nossos amigos e com os nossos familiares, com os nossos colegas, por meio da internet também. Então, o excesso da digitalização, né? Então, para quem é geração Z, ok, não tem nenhum problema. Mas quem é Y, quem é X, quem é baby boomer, quem é constructor, builders, né? Não tem esse tipo de facilidade, né? Fica com excesso, fica com a sensação de estar com excesso de digital no cotidiano, né? Então a gente teve que adequar todas o que a gente havia pensado antes para essas situações. Então algumas cores baixaram, né? Então se tornaram mais opacas, se tornaram mais agradáveis, mais claras, mais calmas. E a mesma coisa aconteceu com cores que eram muito escuras, elas clarearam também, né? E a gente teve uma diminuição das cores que são mais propensas a puxar para o negro, por exemplo, né? Para o escuro, e abrir isso, né? Então a gente tem um festival de cinzas claros, por exemplo, se a gente for pensar, né, em tendências mais aprofundadas. Bem, como que é a metodologia de pesquisa para detectar essas 4 macro tendências e em que locais, países, lugares que essa pesquisa é feita? A Tendere é especializada em hemisfério sul, em especial América Latina e Brasil. Então a gente olha para esse universo do hemisfério sul, que é um universo mais solar, é um universo onde o inverno não é tão pesado, né? Tem pouca massa, né, de território, de continente, que fica em lugares muito frios, né? A grande maioria das massas terrestres ficam em zona equatorial, em zona tropical. Então, é um lugar muito mais solar o hemisfério sul do que o hemisfério norte, por exemplo, né? Então, a gente leva isso em consideração quando a gente vai pensar todas as tendências. Outro elemento chave para a gente é justamente estudar a partir de macrogostos, né? Então, são grupos de gosto que a gente consegue encontrar nos todos os continentes do hemisfério sul. Em todo o hemisfério sul a gente vai encontrar, né? A Tendere já nomeou isso, inclusive, são 4 grandes macrogostos. O primeiro é o pop tropical, que é bem ligado à opulência, a uma verve barroca, uma verve de decoração, de excessos, de sensualidade muito forte. Sensualidade é um elemento forte em quase todas as tendências, né, no hemisfério sul, mas especialmente nesse primeiro macrogosto, isso é muito forte, é um traço importante. Quando a gente pensa no segundo, latino urbano, né, ele é muito focado nas cidades, nas grandes cidades, nas megalópolis que existem nesse hemisfério sul e que têm características muito diferentes das grandes cidades do hemisfério norte, como, por exemplo, a vastidão, o tamanho delas, né, muito, muito, muito imenso, a quantidade de classes sociais e as formas como elas se misturam, né, principalmente a quantidade, né, de uma classe média baixa, de pobreza mesmo, né, que existe e que ela se mistura, e ao mesmo tempo as referências internacionais que são muito importantes para esse grupo. É um grupo que quer mostrar que está por dentro, que é trendy, né, então ele está o tempo inteiro querendo mostrar essas coisas. A gente tem um terceiro grupo, que a gente dá o nome de Carioca, com K, e esse carioca, ele nada mais é do que um estilo de casual muito forte, né? Então, por isso que recebe esse nome. Carioca com K na verdade, como a gente pode entender, né? O significado é, em tupi, carioca significa estrangeiro adaptado. Então, é mais ou menos a ideia de essas informações que chegam, mas elas precisam ser adaptadas para o Brasil, elas precisam ser adaptadas para a América Latina. Então, elas são mais casuais, são mais suaves, né? Até mesmo um pouco mais sensuais, né? Você coloca filtros que são filtros ligados a esse tipo de gosto, que tem essa casualidade e esse gosto pelo solar. E o último é um grupo que a gente dá o nome de sofisticado, que é um grupo que já é de iniciados em arquitetura, já é, né, em arte,
em design, em moda, então é alguém que conhece as estruturas, o como se constrói, o como se pinta, o como se faz, né? É alguém que conhece todo o histórico, né? Alguém que conhece a história da arte, a história do design, então é alguém bastante sofisticado, que tem muito repertório, né? Então essa pessoa, ela acaba também sendo um grupo que existe em todo o hemisfério sul, sim, né? E que transcorre, e que nada tem a ver com classe social. Às vezes a gente acha que isso tem a ver com classe social, não, tem a ver com busca por conhecimento. Então, é alguém que vai acumulando conhecimento ao longo da sua vida, né? Basicamente, a gente usa, né, então, o olhar e prestar atenção na realidade do hemisfério sul, e também a gente tem essa possibilidade de cruzar esses macrogostos que nos ajudam a entender essas grandes massas de comportamento que acontecem aqui no hemisfério sul. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Por enquanto, acho que não. Tem mais uma aqui. Opa, passou. Espera só um momentinho. A gente tem... aqui. Perguntaram como é a diferença do hemisfério sul para o hemisfério norte em termos de tendência. Bem, basicamente, o hemisfério norte, o foco deles é no, vamos dizer assim, né, o inverno, né, o desafio do inverno, o tamanho do inverno também. O que faz com que ele seja mais, vamos dizer assim, é um público que acaba sendo muito mais indoor, né? Então, quanto mais para o norte você vai, mais indoor é o público. Então, é bem importante a gente focar, na verdade, nessa diferença. Quando a gente pensa em hemisfério, né, sul, né, a gente está falando de África, a gente está falando de América Latina, a gente está falando de Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A gente está falando de públicos que, inclusive, você já pensa o quê? Você pensa ao lado de fora, você pensa esportes que são esportes radicais, esportes ao ar livre, né? Você pensa nesse tipo de estímulo, nesse tipo de vivência cotidiana, né? Que não é o que a gente pensa muitas vezes do hemisfério norte. No hemisfério norte você pode pensar muitas vezes em estou fechado em um lugar, estou fechado num restaurante, estou fechado num pub, num museu, né? Então são indoor, né? Por natureza, né? Então a gente tem esse tipo de distinção que talvez seja a mais radical, né? Então, por exemplo, né, pensando no impacto da Covid, para a gente é mais difícil e temos mais resistência em ficar em casa, muitas vezes, do que o hemisfério norte pode ter, por exemplo, né? Mas também tem, é lógico, né? A gente está há muito tempo, né, confinado, então isso realmente faz diferença. Bem, acho que basicamente é isso, né? Então, caso não tenha mais nenhuma pergunta, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, né? Foi muito bacana poder mostrar para vocês a pesquisa, tudo que a gente está fazendo, né? E também justamente a gente conseguir, né, mostrar para todos, né, por que e como a gente chega, né, numa cor do ano, como a manteiga de cacau. A manteiga de cacau é essa cor que é para o aconchego, que é para o cuidado, que é justamente para a gente se sentir abraçado por esse momento, né? Então você torna tudo mais agradável, mais solar, né, dentro de casa, né, na proteção, né, trazendo tudo aquilo que é necessário nesse momento, né, a gente se sentir aconchegado, mas também de ter um ar de sol dentro da nossa própria casa, né, então é basicamente isso, assim, né, e tem tudo a ver com o que a gente já estava vivendo com o modernismo, então tem uma transição bem clara que foi desenhada, né, justamente porque a gente percebeu que se a gente estava naquele momento, no momento de crise, que precisava de um aconchego quase maternal do cor-de-rosa, agora a gente precisa do sol, né? Então, basicamente é isso. Agradeço imensamente a presença de vocês e espero que vocês tenham gostado bastante da cor do ano. Coloquem aí do ladinho pra gente o que vocês acharam dessa cor. Obrigada.